A lei é essa. A lei brasileira hoje, ela coloca em patamares muito diferentes de relevância e importância os diversos tipos de comunicação, os diversos atores que têm direito à voz, né, têm direito à liberdade de expressão no país. Então a gente tem uma liberdade de expressão premium para aqueles que têm muito dinheiro, para aqueles que podem explorar um canal comercialmente, e uma liberdade de expressão mais ou menos para aqueles que querem falar das suas questões, enfim, das comunidades que se reúnem em torno de questões específicas. Sem contar que o Estado também trata de forma diferenciada a fiscalização e a criminalização de quem comete ilegalidades nesses dois setores, né? A gente viu também no filme que a Anatel e a Polícia Federal fecham de forma violenta rádios comunitárias que não têm autorização para funcionar, apreendem os seus equipamentos, destroem inclusive ilegalmente esses equipamentos, porque a polícia, apreendendo equipamento, ela não pode destruir equipamento, nem arma ela pode destruir, mas ela destrói equipamento de radiodifusão comunitário em eventos públicos com rolo compressor, para deixar de exemplo que quem tentar fazer rádio comunitária vai ter esse fim, prende as pessoas. Enquanto que você tem em São Paulo, das 30 e poucas rádios comerciais que operam na cidade de São Paulo, mais ou menos 19, na nossa opinião, estão operando de forma ilegal, com outorgas vencidas ou com outorgas de outras cidades, de Mogi das Cruzes, de Osasco, operando na cidade de São Paulo de forma irregular. A Anatel e a Polícia Federal não tratam da mesma forma as rádios comerciais como elas tratam as rádios comunitárias. Então a gente tem um Estado, a gente tem uma naturalização da radiodifusão comercial como a única forma de radiodifusão possível. Isso a sociedade brasileira, ela meio que, pela história da comunicação no Brasil, acabou naturalizando que TV e rádio são as TVs e rádios que existem, comerciais, e não tem outra forma de fazer comunicação, porque essas outras formas são invisíveis ou inaudíveis, né? Elas são colocadas num canto que é para ninguém, de forma que ninguém consiga ver ou ouvi-las. Então a gente acaba achando que essa é a única forma de comunicação possível. Isso é um problema, porque a radiodifusão comercial, independente da gente concordar com ela, da gente achar que ela é boa, é ruim, que o Roberto Marinho é malvado ou é bonzinho, enfim, independente do que a gente ache politicamente dessas rádios, a gente tem um problema, que a radiodifusão comercial ela tem limites de expressão. Nenhuma TV vai fazer uma reportagem investigativa contra uma empresa que seja um grande anunciante dessa televisão ou desse rádio. Então existem temas que estão censurados previamente, né? A censura privada de alguns temas, de alguns grupos sociais, de algumas coisas, ela está dada pela própria natureza daquela comunicação que segue interesses econômicos e que esses interesses não vão contrariar. Então, por exemplo, a TV Bandeirantes, que é do Saad, o Saad é um dos maiores comerciantes de soja e gado do país. Então você não vai ver na Bandeirantes um editorial do Jornal da Band falando que o Código Florestal não tem que ser mudado como foi mudado, por exemplo. Você vai ver sempre na Bandeirantes notícias a respeito da necessidade de se mudar o Código Florestal para que os ruralistas tenham mais espaço para atuar. Então assim, isso é uma realidade concreta, não é uma fábula, não é uma invenção da minha cabeça. Basta você fazer uma análise de mídia que você vai perceber como é que os editoriais se comportam. Eu acabo de voltar da Fundação Perseu Abramo, que realizou uma pesquisa, eu vou pegar aqui os dados. Ela lançou hoje uma pesquisa sobre a percepção de mídia da população brasileira. E tem alguns dados que me chamaram muito a atenção, que primeiro que confirmam que a radiodifusão, né, o rádio e a TV ainda são os grandes veículos pela qual a sociedade se informa. Porque muitas vezes nos debates políticos a gente acaba cruzando opiniões que entendem que a internet acaba resolvendo a questão da democratização pela simples convergência tecnológica. De fato, a internet permite que agora a gente seja, além de consumidor de informação, produtor e difusor de informação, que antes a gente não podia ser porque a gente não tinha um canal de rádio ou um canal de TV. Mas ela ainda tem muito pouca penetração social, né? As classes D e E tem na sua casa uma internet de banda larga, não mais que 5% da classe D e E tem esse tipo de serviço em casa, enquanto que praticamente 100% dos lares brasileiros tem ou um rádio ou uma televisão. Então a pesquisa apontou que, por exemplo, 93% da população se informa através da televisão
79% através do rádio e apenas 43% através da internet, assim, que é o mesmo índice de pessoas que se informam através do jornal impresso, 43%. E outro dado associado a esse que é muito importante é que quando perguntaram para as pessoas que interesses que elas acham que os meios de comunicação defendem quando eles estão discutindo política e economia, 35% das pessoas acham que elas defendem o interesse dos donos da mídia, dos donos das TVs, dos rádios, enfim. Acham que quando elas estão discutindo política e economia, elas estão defendendo os interesses dos donos. 32% acham que estão defendendo o interesse dos ricos. E 29% acham que estão defendendo os interesses dos políticos. Então, assim, uma grande maioria da população entende que a mídia opera a opinião política e cultural para uma classe específica, para um pequeno setor da sociedade, e a grande maioria da população está se informando através desses veículos que são muito concentrados hoje. E outros dois dados importantes é de que 60% da população não sabe que o rádio e a TV são concessões públicas, como a gente explica no vídeo. Elas acham que o rádio e a TV são canais privados, enfim, o Roberto Marinho é dono do canal da Globo, é dono da CBN, é dono da Rádio Globo, é dele e ninguém pode tirar isso dele, sendo que os canais de rádio e TV são do povo brasileiro, não são das empresas privadas. As empresas privadas estão ocupando esse espaço por um tempo determinado e elas podem deixar de ocupar ou podem renovar a sua concessão dependendo de como for a atuação delas no espaço. Na Venezuela, o Chávez deixou de renovar uma concessão pública de um canal de TV porque ele operou um golpe militar no Estado. Então nada mais razoável do que você não renovar um contrato entre o Estado e uma empresa privada se ela tentou contra a democracia brasileira. Enfim, e isso também pode acontecer no Brasil. Esses canais que existem hoje, eles podem deixar de ocupar os espaços que eles existem, porque esse espaço não é deles, é do povo, mas 60% da população não sabe disso. E ao mesmo tempo, mesmo sem saber disso, 70% da população, segundo a pesquisa, acha que tem que ter mais regras para se fazer TV e rádio no Brasil. Sem saber que essa TV e essa rádio é dela, ela já acha que tem que ter mais regra. Então, se a gente conseguir informar para a população que o rádio e a TV não é uma coisa do Roberto Marinho ou do Saad ou do Silvio Santos, mas que é um espaço, isso é um espaço que pertence ao povo brasileiro, fica mais fácil de discutir regras, ou seja, uma regulação de comunicação que aumente a diversidade e a pluralidade, porque hoje não mais que 5 grupos econômicos dominam toda a televisão e o rádio brasileiro, né? Então há uma concentração muito, muito específica. E aí, para a gente já começar, enfim, a abrir o debate, o movimento de comunicação se organiza numa campanha que chama Para Expressar a Liberdade, no site paraexpressaraliberdade.org.br, onde a gente estabeleceu um projeto de lei de iniciativa popular que a gente está coletando assinaturas. A gente precisa coletar mais de 1 milhão de assinaturas para poder fazer esse projeto tramitar no Congresso Nacional, onde a gente justamente está estabelecendo essas regras mais democráticas para se fazer comunicação no Brasil. É um projeto de lei que tem como principal objetivo regulamentar os artigos constitucionais que falam sobre comunicação. A Constituição brasileira, ela fala o que ela quer, ela fala o objetivo, ela fala não pode ter monopólio na comunicação, mas ela não fala como isso vai ser conseguido. Ela fala o que ela quer, mas ela não fala como conseguir. Então ela fala que não pode ter monopólio, mas tem monopólio. Ela fala que tem que incentivar a produção regional e independente de comunicação. Entretanto, quase toda a produção é feita no Rio e São Paulo, e os outros estados brasileiros ficam sem ser vistos e ouvidos. E a gente fez um projeto de lei com 33 artigos que visa dizer então como a gente vai atingir esses objetivos que a Constituição já definiu. E dentre eles, um dos principais medidas que eu destaco é a reforma agrária do ar brasileiro. A gente divide o espectro eletromagnético, por onde passam as ondas do rádio e da TV, em 3 partes, e reserva 1/3 dessa parte para comunicação pública e comunitária, justamente para a gente abrir espaço para que outros tipos de comunicação com outros interesses que não os exclusivos do mercado que visam lucro possam atingir a sociedade de uma forma mais abrangente, para que a gente comece a desnaturalizar essa forma de fazer comunicação, para que o povo brasileiro comece a entender
que a única forma de fazer comunicação não é essa, em que o corpo da mulher é uma mercadoria, em que tudo é uma grande mercadoria, em que o único objetivo central é vender as coisas e não necessariamente informar sobre as coisas da forma mais completa e de uma forma mais independente. Acho que é isso, enfim, aí vamos abrir para discussão. Gente, ó, a gente pensou nesse espaço agora da gente abrir para discussão, a gente fazer falas, quem quiser tirar alguma dúvida a gente pergunta aqui, daí a gente caminha aqui para a mesa e o Pedro responde, tudo bem? Oi? Pedro, eu ia fazer uma primeira pergunta. Você falou desse lance da regulamentação das rádios comunitárias e tudo mais. Como que é o processo, tipo, se tem alguma regulamentação das rádios na internet, esses canais de comunicação? Se, tipo, algum órgão precisa fiscalizar ou ele pode ter um acesso, se funciona da mesma forma? Como que se dá a fiscalização? Se tem alguma fiscalização, por exemplo, se tem uma rádio livre na internet, se as rádios comunitárias podem usar esse... As rádios comunitárias podem usar esse acesso na internet, se entra ainda nesse hall desses aspectos aéreos, é isso. Quem mais tem perguntas? Gente, ó, vou chamar inibir todo mundo pra falar no microfone, porque senão só o Pedro ouve, daí o pessoal que tá aqui não vai ouvir, tá bom? Deixa eu fazer umas 3 aí. Boa noite, meu nome é Henrique. E assim, eu queria saber, essa terça parte, a gente vai dividir o espaço, fazer a reforma agrária do espaço. E essa terça parte que vai ficar para divulgação de canais independentes, como é que vai funcionar a distribuição desse espaço e como o pessoal que é independente vai conseguir se organizar nesse espaço? Como é que vai funcionar isso? Essa é a minha dúvida. Mais alguém? Bom, boa noite, eu me chamo Larissa, sou do Ceará e estou morando em São Paulo, faz mais ou menos um mês. Tá funcionando, gente? Não. Tá. Então, eu quero primeiro parabenizar o Levante Popular da Juventude por essa iniciativa. Eu acho que traz uma pauta que é uma pauta importante para a gente que está cotidianamente utilizando principalmente a televisão e sendo moldada, né, as nossas atitudes, os nossos gestos por esse meio de comunicação que ainda não é nosso, que a gente ainda não produz nele de forma massiva. E também o Pedro, né, que faz parte do coletivo Intervozes e que vem trazendo, né, junto com outros coletivos, compondo o fórum e trazendo esse debate da democratização dos meios de comunicação para dentro do Brasil. Pifou. Não, voltou. Então, eu queria trazer um debate das mulheres. Assim. Tipo, a mídia, ela invisibiliza nós mulheres, mercantiliza o nosso corpo, a nossa vida, nos coloca sempre num patamar de produto, de venda, né? Estamos à venda através da mídia. Ela impõe também um estereótipo de beleza. O que foi isso agora, depois da publicação da Playboy, daquela atriz, Nanda, que ela estava na última novela, esqueci o nome dela, e por que ela tem um corte de cabelo diferente do que é imposto pela sociedade e gerou um caos na internet, o caos no Facebook, o caos nos meios de comunicação de que ela tinha que seguir um estereótipo de beleza, inclusive na depilação dos seus pelos pubianos, né? Então, ela causa um estereótipo também de beleza, assim. Então, pra gente que faz esse contraponto dessa produção de conteúdo, a forma que vai cair, a forma como esse conteúdo é produzido, é criado e veiculado na mídia, eu queria saber de que forma esse projeto, né, que está aí, né, querendo criar uma força popular, ele vem trazer uma regulamentação dessa produção de conteúdos, assim. Ele vai, tipo assim, vamos supor, a regulamentação dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, vai proibir a produção de conteúdos racistas, né, vai proibir a produção de conteúdos machistas, o que representa, assim, essa democratização no âmbito da regulamentação dessa produção de conteúdos que inviabiliza a mulher, né, mercantiliza a mulher, né, traz uma produção de conteúdos racistas. Era isso. Obrigada. Vou passar agora para o Pedro responder, então quem já tem mais perguntas vai mentalizando aí, que daí na próxima rodada faz, tá bom? Vamos lá, algumas vocês me lembram. Em relação aos comunitários e internet. A regulamentação das rádios comunitárias e das rádios comerciais, que a gente chama de radiodifusão terrestre,
né, porque ela é feita por onda eletromagnética e ela é captada por um aparelho de rádio receptor ou um outro aparelho de TV receptor, a famosa TV aberta e rádio aberto. Eles precisam ser regulamentados e a gente precisa dividir esse espaço melhor, porque esse é um recurso natural finito, né? O espectro eletromagnético ele tem um tamanho máximo, né? Como falou o filme, não tem espaço para todo mundo fazer rádio, só dá para um tanto de rádios existirem no ar. Então esse tanto finito ele precisa ser dividido, né? E é por isso que o Estado regula essas concessões. Cabe ao Estado falar, você pode fazer, você, desculpa, não pode, você também pode, e aí ele vai escolher quem tem as melhores condições de fazer essa exploração desse espaço. Hoje o único critério é econômico, quem pagar mais leva, né? No projeto de lei a gente, por exemplo, já coloca outros critérios para distribuição de radiodifusão, já entrando na resposta lá do terço, né, da divisão, como que a gente vai ocupar esse espaço. Esse terço a gente fala que é de radiodifusão pública, e metade desse terço, ou seja, 1/6 do total, é para radiodifusão comunitária. A gente entende a radiodifusão comunitária e as TVs e rádios públicas dentro de um mesmo campo, né? A TV pública é, por exemplo, a TV Cultura, a TV Brasil, enfim, TVs que não são TVs estatais. A gente pode fazer a discussão como estatal é ou não essas TVs que na verdade deveriam ser mais ou menos públicas. Mas, por exemplo, uma TV estatal é a TV Câmara, a TV Senado, né? A TV Brasil e a TV Cultura, em tese, deveriam ser TVs públicas, ou seja, TVs de acesso público, onde qualquer um pode ser diretor da TV, no limite. Você não precisa ser um deputado, ou você não precisa ser alguém que compõe o corpo do Estado. E aí como é que a gente vai ocupar? Vai ter um critério de distribuição dessas outorgas, dessas licenças, né? Então, se você quiser ter uma rádio comunitária em São Paulo, você quiser ter uma rádio comunitária no Maranhão, o governo vai ter um plano de distribuição, né, dessas e vai fazer licitações para você poder concorrer à exploração desse espaço. E essas licitações, na nossa opinião, e no projeto de lei isso está colocado, os critérios não podem ser só econômicos. Você não pode deixar que você tem que ter um critério de diversidade, um critério que atenda outras questões culturais que não só a questão econômica, porque senão você só está dando liberdade de expressão para quem tem dinheiro e não para quem tem uma relevância cultural ou social específica. Na internet, as rádios comunitárias não precisam ser fiscalizadas porque não existe uma quantidade máxima de rádios ou TVs ou canais de vídeo que possam existir na internet. Então, por isso que, por exemplo, mesmo na TV a cabo, em tese não existe uma quantidade máxima de canais que possam existir na TV a cabo, porque ela é uma TV que quanto mais infraestrutura você colocar, mais canais vão ter. Não é um recurso natural finito, não é um bem escasso, assim como a internet não é um bem escasso, cabem quantas rádios quiserem existir lá. Então, por isso não há uma demanda de fiscalização. Que você colocar na internet, em tese, vai ser distribuído. Aí há uma outra discussão, né, que aí é importante entender, que a internet não é um espaço que resolve magicamente a questão da democratização, porque ela é um espaço altamente controlável, né? O Marco Civil da internet está para ser votado, espero que seja votado rapidamente, e um dos dispositivos que ele estabelece, o Marco Civil é como se fosse uma constituição dos direitos dos usuários na internet. É que a neutralidade da rede não deve ser violada de forma alguma. O que significa isso? Que quem opera a infraestrutura de internet, quem opera os cabos de internet, não pode interferir no tráfego de dados da rede. Porque isso é possível tecnologicamente. Da mesma forma como as informações podem correr livremente, elas também podem não correr livremente. Então você tem lá o seu blog ou a sua rádio comunitária lá, e a empresa que opera, a empresa de telefonia, a ANET ou a Telefônica, ou quem está provendo o acesso, ela pode degradar o seu tráfego, ela pode fazer com que o seu site seja menos acessável, ou que o seu vídeo passe mais devagar e que o vídeo do outro passe mais rápido, né? Ela pode interferir no fluxo de dados da rede e, por exemplo, aconteceu no Brasil do Skype. A Telefônica, ela oferece serviço de internet e de telefone fixo. Só que você não quer gastar telefone fixo, você quer falar pelo Skype, que é de graça. Mas aí ela degrada o tráfego do Skype, você não consegue falar e liga para a pessoa, porque ela quer que você gaste o telefone fixo. Então, assim, os interesses econômicos da empresa podem interferir no fluxo de dados. Então, não necessariamente as coisas se resolvem pela tecnologia. A política tem sempre que ser disputada, a forma de regulação tem sempre que ser disputada, porque os interesses são diferentes. O interesse da empresa não necessariamente segue o interesse público, o interesse dos cidadãos.
então tinha de ocupação do espectro, das rádios comunitárias e da questão das mulheres. O projeto de lei, ele não estabelece censura prévia a nenhum tema. Nenhum conteúdo é passível de censura. Mas o que não significa... Então, assim, a pessoa pode ser racista? Pode. Não significa que isso não tenha consequências. Então, a gente não há nenhum dispositivo na lei, no projeto de lei, que fale, você não pode falar tal coisa de tal jeito. Você pode falar o que você quiser. Só que racismo é crime. Você vai estar cometendo um crime. Isso está no Código Penal, eu não preciso nem colocar no projeto de lei. Então, assim, você tem consequências. Você não pode falar impunemente qualquer coisa. E aí, no projeto de lei, a gente estabelece o respeito aos direitos humanos e há uma série de questões que hoje a gente identifica que são cotidianamente, como você colocou, violadas, né? Vários direitos das mulheres, dos homossexuais, enfim, de vários setores sociais, são diariamente violados, e a gente coloca vários dispositivos para que a sociedade tenha como identificar essas violações, denunciar e tenham consequências dessas violações. Então, é uma forma de regulação de conteúdo, mas feito a posteriori, nunca de antemão. Então não há conteúdo proibido, tudo pode ser feito, tudo pode ser dito, mas existem consequências consequências diferentes para as diferentes violações. Hoje a gente tem que acionar a justiça, ainda é possível, né, que se faça isso, mas há um processo muito moroso. Então a gente coloca no texto da lei um Conselho Nacional de Comunicação, onde, por exemplo, existe ali o defensor dos direitos do público, que é quase que um ouvidor geral em relação ao consumidor do ponto de vista da comunicação. Então é um cara que tem uma estrutura administrativa para operar e que vai ouvir as denúncias da sociedade. A sociedade vai ter assento, inclusive, nesse conselho, né, de comunicação, para poder operar essas questões. E tem mais outros dois dispositivos que a gente entende que são formas de tentar dialogar com essa realidade hoje de violação aos direitos humanos na comunicação. Uma que que eu acho que é a mais eficiente, que é justamente, eu não vou conseguir proibir ou eu não vou conseguir obrigar que os meios falem o que eu acho razoável deles falarem. Isso é impossível. Eles vão falar o que eles quiserem, mas eu tenho que... Uma coisa que o Estado tem a obrigação de fazer é deixar que outras pessoas falem de outra forma outras coisas. Que eu possa ter um contraponto a esse tipo de fala e esse tipo de tratamento de forma equitativa na radiodifusão. Então, se eu tenho meios que tratam a mulher de forma sistematicamente machista, eu tenho que ter meios que possam ter independência para não fazer isso, para que a população, num primeiro momento, consiga optar, né? Porque hoje já não tem nem opção. A presidenta fala, a opção das pessoas está no controle remoto, mas você muda de canal e você não vê uma opção. As opções são muito parecidas, né? O que você quer escolher não está ali nas opções. Então eu tenho que criar essas opções, espaço para que outros grupos sociais com outras posturas possam falar. A gente acha que a regulação, justamente aumentando a diversidade e pluralidade de ideias, vai propiciar a longo prazo, lógico, uma outra cultura política, uma outra cultura na sociedade. Mas ainda assim, existem dispositivos meio que para resolver isso mais a curto prazo. Então, por exemplo, a gente define no projeto de lei que algumas emissoras vão ser classificadas como emissoras de grande poder econômico. São aquelas emissoras que tiverem mais de 10 afiliadas no Brasil ou que abocanharem mais de 25% da publicidade. Enfim, essas grandes emissoras, elas vão ser obrigadas a cumprir regras especiais em relação às outras emissoras. Elas vão ter que estabelecer conselhos públicos, né, que dê acesso à população à programação deles. Então a população vai ter acesso a debater essa programação dessas emissoras, porque são emissoras relevantes do ponto de vista da difusão da cultura brasileira. E vai ter o que a gente chama de direito de antena, que é uma coisa que existe em Portugal, onde não apenas os partidos políticos têm direito a horário gratuito, como existe no Brasil, mas movimentos sociais e grupos sociais relevantes também vão ter direito de um horário gratuito semestral ou anual, não me lembro agora, nessas emissoras de relevância no país. Então a gente estabelece alguns dispositivos que são momentos justamente para dialogar, meio que quase como um direito de resposta a esse tipo de tratamento por grupos sociais que entendam que a coisa tem que ser tratada de outra forma.
Gente, ó, vamos abrir pro segundo bloco de perguntas. Daí, ó, não sei se todo mundo já fez, a gente tava passando um caderninho vermelho que tá do lado do Vitor. Quem ainda não colocou, colocando os dados, os e-mails, pra gente mandar também para as nossas outras atividades, a gente mandar. Então, quem ainda não assinou, ó, Vitor, levanta aí o caderninho, que daí quem ainda não assinou quiser assinar aí pra gente manter o contato. Aí, abrindo para esse novo bloco, a Juju tá inscrita. Oi, boa noite. A Juliane, do Levante da Juventude. E eu acho que esse debate veio numa hora muito certa, assim, porque eu acho que todo mundo que minimamente acompanhou as lutas em junho conseguiu ver o papel que a mídia desempenhou antes daquela quinta-feira que teve o ato na Maria Antônia e depois, né? Eu me lembro que o jornal A Folha de São Paulo pedia sangue e ação da polícia na repressão desses movimentos na quarta-feira, e aí na quinta-feira que teve o ato na Maria Antônia, ali as manchetes dos jornais no dia seguinte não chamavam mais de vândalo, exaltavam as manifestações e colocavam que, enfim, o povo retomou as ruas, né? O Arnaldo Jabor também teve que fazer uma autocrítica. E aí, enfim, parece que a mídia pensou, bom, se não podemos contra eles, se a repressão que a gente ajuda a colocar na rua só incentiva que o movimento cresça mais, então vamos nos unir a eles. E aí se utilizaram dessas ações que aconteciam no Brasil inteiro para colocar pautas que nunca tinham aparecido. Por exemplo, o PEC 37. Ninguém sabia o que era PEC 37, continuam sem saber o que era, mas eram os principais cartazes que apareciam nas manifestações. Então o poder de levar o povo para a rua e também de colocar pautas e ações, enfim, que não estavam genuinamente incorporados nessa ação, mas que acabaram tendo um protagonismo relevante. E aí, frente a isso, a Globo passou a ser meio um símbolo dessa manipulação. Os jornalistas da Globo que iam nos atos eram hostilizados, o Fora Globo, Ei Globo vai tomar no cu, era meio que mais aparecia, assim. Então eu acho que a gente conseguiu meio ser sensível a essa pauta, e aí o Levante, o Intervozes, o Centro de Mídia Independente, o MST, vários movimentos fizeram um ato na frente da Globo no dia 11 de julho, que eu acho que muitos de vocês viram, circulou na internet, que a galera colocou um laser verde e tal na cara do Tramontina, e aquele foi um ato meio de repúdio, e a Globo foi uma sistematização dessa nossa indignação com o papel que os meios de comunicação, concentradores e monopolistas desempenham. Então agora a gente quer fazer uma nova ação maior que aquela, no dia 30 de agosto, e aí a gente ainda não tem todos os dados, local, horário, mas por isso é importante preencher ali a lista que a gente vai mandar por e-mail. Quem puder seguir, Levante Popular da Juventude SP, ou páginas na internet, a gente vai divulgar também. Mais uma forma da gente desgastar e mostrar para a Globo que a juventude não esqueceu e que a gente continua nas ruas. E aí eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é: como que políticos, como eu vi ali no vídeo, podem ter concessão de rádio, de televisão? Não, existe um marco para debater? Não, é GoPro? E a segunda é meio qual o papel da gente, assim, dos jovens nessa campanha? O que a gente pode fazer? Será que só ato na Globo basta? A gente pode colher assinatura? Onde a gente encontra essas coisas? Como continuar mobilizado e continuar seguindo com essa pauta? Agora. Tem mais alguém que quer fazer perguntas? Já vem se aproximando aqui, pessoal. Olá, meu nome é William, eu participo do Levante, Célula Centro, e gostaria de fazer uma pergunta para o Hector. Observando o vídeo, os comentários feitos através das perguntas, surgiu a seguinte dúvida. Eu vi que no vídeo eles trabalham com porcentagem, por exemplo, 5% referente a notícias, 25% só propaganda, esse tipo de informações. E referente quando você comunicou que seria tentar colocar na mídia um novo ponto de vista, onde a população pudesse falar. Isso estaria se tratando também em relação à porcentagem, por exemplo, 60% da programação vai ser dessa forma ou vai ser uma reformulação total? Eu digo quando se trata dos grandes meios de comunicações, como Globo, SBT, Band. Esses grandes meios de comunicações, seria uma reformulação completa disso ou trabalhar com porcentagem? Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Senão eu vou passar para o Pedro para ele responder e já aproveitar e fazer um encerramento, pode ser? Posso perguntar uma coisa? Peraí, o João quer perguntar e o Pedro. Falou que vai encerrar, a galera já se mobiliza.
Valeu, Cu. Bom, sou João, também do Levante, da Célula Centro. A minha pergunta é mais sobre quais as suas perspectivas, assim, da gente conseguir avançar nessa pauta, né? Porque a gente está lendo um projeto lá maravilhoso, né? Um bom projeto para a gente debater com a sociedade, mas os meios de comunicação são muito poderosos ainda. E toda vez que a gente fala em democratização da mídia, eles vêm e falam que a gente está dizendo que é censura, né? Estão querendo censurar a mídia, estão querendo censurar a mídia. Então, qual que é a nossa perspectiva de conseguir, né? Vamos fazer a campanha de assinaturas, vamos ampliar esse debate, como que a gente caminha, né? Quais são os próximos passos além do PL, de iniciativa popular, das nossas ações na frente da Globo. E uma outra questãozinha é como que essa denúncia que rolou aí nos blogs de sonegação de imposto da Globo, como é que isso aí pode ajudar a gente a derrubar ela? Oi, boa noite, eu sou o Pedro aqui do Levante também. A minha pergunta vai no sentido de que muitos países já têm uma legislação regulamentada sobre a mídia, ou bem mostrou, né? Eu queria saber de que forma isso contribuiu, quais foram as experiências que mais colaboraram na adaptação aqui do projeto de lei no Brasil, e quais foram as influências que vocês tiveram. Bom, vamos lá, são muitas perguntas. Se eu esquecer, me lembro. Bom, a Globo, os políticos. Alô, agora. Alô, som. Bom, a Globo, os políticos, as perspectivas de vitória e a questão das porcentagens de produção, de programação. Bom, vou primeiro pelas porcentagens, que é uma coisa mais técnica de como que a gente está discutindo. A lei hoje define algumas questões, por exemplo, 25% de publicidade, um mínimo de jornalismo e tal. A gente não mexe nessas porcentagens, mas a gente define de forma mais clara o que é isso. A Constituição também fala, por exemplo, que tem que ter produção regional, mas ela não fala quanto. Então eles fazem qualquer coisa e dizem que tem, né? Então a reformulação nesses meios de comunicação, ela vai acontecer quando a gente definir as regras de forma mais clara. Então, por exemplo, você não pode ter mais que 25% de publicidade. Mas o que é publicidade? É o comercial, merchandising é a publicidade? Enfim, não tem essa definição, não existe. Então na lei a gente fala, tudo isso aí é publicidade, né? Não tem, teve vantagem econômica, tem contrato, é publicidade. Não importa se você está arrendando para uma igreja, é publicidade da igreja, né? Você está vendendo espaço. E aí eles vão ter que se adequar a isso e vão ter que parar de fazer um programa como o Big Brother, que ele é inteiro de merchandising e depois tem intervalo comercial, enfim. Esse tipo de coisa não vai caber mais, porque eles só podem vender 25% do tempo e não 85% do tempo como eles vendem hoje, porque eles falam, o Big Brother é programação, não é publicidade. Só que ele é merchandising o tempo todo. Até o jornal. Então, esse tipo de coisa vai mudar no tipo de coisa de programação. Produção regional também, a gente fala, uma emissora tem que ter tantos por cento da produção feita no lugar, no estado, ela não pode... o Sarney não pode ter a retransmissora da Globo no Maranhão e toda a produção ser feita no Rio. Aquela emissora vai ter que produzir coisa no Maranhão, não tem essa. Então você só fazer um acordo com a Globo, ter lá os ônus e os bônus da Globo e acabou, a programação vem lá e você não gera emprego no Maranhão, não faz nada no Maranhão, porque tudo é feito no projeto no Rio de Janeiro. Então isso vai mudar. Em relação à questão... E aí assim, por que a gente discute bastante a Globo e a primeira manifestação foi na Globo? Porque a Globo, ela é o maior exemplo de monopólio no Brasil e inclusive na América Latina. Ela concentra duas formas de propriedade que a gente discute na comunicação, que é a propriedade cruzada e a propriedade vertical, né? As organizações Globo, na propriedade cruzada, para entender,
ela é aquilo que o vídeo colocou, né? Tipo, a Globo é dona da TV Globo, da Rádio Globo, do Jornal Globo, da CBN, do Canal Futura, enfim, da Som Livre, da Editora Globo, da Globo Filmes, de vários tipos diferentes de comunicação ao mesmo tempo, né? E a gente acha que, aí falando das referências internacionais, nos Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, a propriedade cruzada é regulada, você não pode ter qualquer coisa, você tem que escolher. O New York Times em Nova York não pode ter um canal de TV porque ele já é um jornal de grande circulação, então ele está proibido pela lei de ter um canal de TV. Mas e é os Estados Unidos, que é o país mais liberal e capitalista do mundo, e no Brasil pode qualquer coisa, porque se você for falar que não pode, é censura, mas não é censura. Eu estou regulando para que outros possam ter, porque senão você pode ter o seu, mas porque só você pode ter tudo. Deixa outros terem canais também, porque se você pegar todos, os outros estão sem, né? Não tem como você ser dono de tudo. Então a gente faz referência a várias, por exemplo, o direito de antena, a referência à lei de Portugal, a regulação de propriedade cruzada da lei americana e até da lei inglesa, enfim, a gente faz referência a várias legislações internacionais. E aí outra forma de propriedade que a Globo concentra é a propriedade vertical, que é a propriedade em várias etapas da cadeia produtiva de um mesmo meio de comunicação. Então a Globo Filmes faz os filmes, aí a Globosat, na TV a cabo, é dona da GNT, do Multishow, do Telecine 1, Telecine 2, Telecine 3, Sport TV 1, Sport TV 2, enfim, de quase todos os canais da TV a cabo, e é dona também da NET e da Sky. Então ela é dona desde a produção do filme a distribuição dos canais e ao empacotamento dos canais e entrega para você na sua casa. Então assim, ela é dona de toda a cadeia produtiva, enquanto na França cada empresa é dona de uma coisa. Você não pode ser dona da produtora de filmes e do canal de filmes. Você escolhe o que você quer fazer na cadeia vertical. Se você quer ter uma empresa de TV a cabo que vai entregar o sinal na casa, você não pode ser dono dos canais. Você escolhe para você poder também aumentar a diversidade e pluralidade. Então por isso que a Globo é um grande monopólio, porque economicamente ela se estabelece em todos os espaços e a gente precisa desfazer esse monopólio para poder aumentar a diversidade. Por isso que a Globo é um alvo, né, quase que legítimo aí da discussão da democratização, porque ela não tem como você democratizar a comunicação sem mexer nas bases que construíram o império dos marinhos no Brasil. Então tinha a questão os políticos. Boa parte dos senadores, deputados, prefeitos, governadores são concessionários de rádio e TV, né? A gente entende que a Constituição hoje já proíbe, apesar disso ser uma realidade. O artigo 54 da Constituição fala claramente que senadores e deputados não podem ser concessionários de serviço público, nem sócios, nem nada, mas eles são. O Collor é retransmissor da Globo em Alagoas. O Jader Barbalho é retransmissor do Bandeirantes no Pará. O Agripino Maia, retransmissor da Record no Rio Grande do Norte. O Edson Lobão Filho, retransmissor do SBT no Maranhão. A família Sarney, retransmissora da Globo no Maranhão. Enfim, não acaba. Isso eu estou falando de senadores que estão em mandato vigente, não é nem que já foram senadores ou serão. Estão senadores e são retransmissores, ou seja, há uma ilegalidade flagrante que todo mundo finge que não é com ele. O ministro das Comunicações finge que não é com ele o problema, a Globo fala que não é com ela o problema, a Justiça fala que não é com ela, o problema não é com ninguém. Mas está lá. E aí, entrando na discussão da possibilidade de vitória desse processo, é assim, 5 anos atrás eu diria que era impensável um ato de massas na Globo. Hoje a gente já conseguiu fazer, né? Então assim, o caminho, não tem caminho fácil para ninguém. O caminho é esse que a gente está fazendo aqui, fazendo debate pouco a pouco com todo mundo, mostrando os dados, mostrando que a realidade é difícil, que a gente tem que lutar contra ela. O projeto de lei é um instrumento para dialogar com essa realidade, para coletar essas e ir explicando o processo para as pessoas irem aderindo a esse processo cada vez mais, para a gente, quando conseguir fazer esse debate nacionalmente, ele pegar fogo e aí os meios vão vir com tudo para cima da gente ter como se defender. Na Argentina também achavam que era impossível, e eles fizeram a lei dos meios e colocaram milhões de pessoas na rua para defender a lei dos meios, e a lei dos meios foi aprovada, né? Então assim, a gente tem que ter essa perspectiva de fazer um enfrentamento, colocar o debate público, né?
o máximo possível e organizar a população em torno de um debate, porque a democratização da comunicação ela não é um tema lateral. Não vamos fazer reforma agrária enquanto a comunicação for dessa forma. Não vamos ter uma educação pública de qualidade enquanto a comunicação for dessa forma, porque a gente não consegue fazer um debate na sociedade sobre esses temas, porque o nosso debate não vai para a sociedade, ele fica restrito ao círculo das pessoas que já fazem esse debate. A gente tem que conseguir colocar esse debate de forma massiva na sociedade e a gente precisa de meio de comunicação massivo para fazer isso. Se enquanto ele estiver na mão de poucas pessoas ou de poucos políticos, esse debate vai atender, como mostrou a pesquisa, o interesse desses poucos donos de TV, dos poucos políticos e da elite brasileira. Então, assim, não tá fácil para ninguém, mas assim, eu hoje vejo com muito mais bons olhos e muito mais otimismo um processo que possa mobilizar a sociedade brasileira em torno dessa pauta, porque cada vez mais movimentos sociais se incorporam a essa pauta, cada vez mais isso fica evidente para a população. É o que foi falado aqui sobre as mobilizações, a cobertura das mobilizações, escancarou esse cavalo de pau que a mídia deu editorialmente, né, porque ela entendeu que haveria um desgaste no governo federal em relação a essas mobilizações. Ela mudou o editorial da noite para o dia para falar, não, deixa rolar, porque quem vai perder é o governo federal com essa história e a eleição está aí, vamos desgastar. Enfim, isso ficou evidente. Qualquer a pesquisa mostra que as pessoas já sabem que existe essa manipulação editorial, mas isso ficou escancarado no último período com essa mudança editorial da cobertura das manifestações. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas enfim, é isso. Gente, só para finalizar, queria agradecer o Pedro, agradecer o pessoal do Coletivo Intervozes que veio aqui nessa sexta-feira de frio, a todo mundo que veio aqui para fazer esse debate, que eu acho que a gente aprendeu muita coisa, agora a gente tem que processar todas as informações, ver como é que a gente caminha, como é que a gente segue lutando para que realmente esse projeto de lei saia do papel, que a gente consiga democratizar realmente os meios de comunicação. Daí só fazer um momento merchan da luta, para quem ainda não conhece o nosso site, é www.levante.org, o nosso blog é levantepopulardajuventude.blogspot, ou sejam mais cultos e acessem a gente no Face, adicionam a nossa página, que daí vocês conseguem ver todas as nossas agendas, que é Levante da Juventude, daí vocês já acham as páginas lá. Aí eu queria só fazer uma colherzinha. No domingo agora, o Levante, nós temos uma bateria muito legal que nós estamos construindo. Tá aqui, aliás. Tá aqui, que nós vamos fazer uma palhinha pra nós, pra gente finalizar esse momento. Só um pedacinho da bateria, né, porque não dava pra trazer muita gente. E aí a gente vai fazer agora no dia 18, lá na Praça Roosevelt, às 15 horas, depois do macarrão da tarde, nós vamos lá, domingo, se concentrar, e a gente vai fazer um ensaio aberto. Então as pessoas que quiserem ir lá, levem seus instrumentos, as pessoas que não têm podem ir, vão tocar com a gente. E aí quem super animar nesse rolê da música, a gente tem ensaio todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, lá na Rua Abolição 227. Daí quem tem mais dúvidas é só mandar um e-mail pra gente, a gente vai, ou entra lá no site, daí a gente responde. Ou fala com a gente agora. Ou fala com a gente agora, que a gente fica mais animado. Quem já sabe tocar será muito bem-vindo. Quem não sabe tocar será tão bem-vindo quanto. A gente é uma bateria bem diversificada, tem gente que toca bastante, tem eu que não toco nada, então assim, sejam bem-vindos. E aí convidar a galera da bateria para fazer uma palhinha agora, todo mundo da bateria, para levantar. Vamos lá? Você vai ensinando a música já, pode ser? Vou falar pro João, ele vai fazendo já a palhinha pra gente decorando a música, pode ser? Como é que é? São duas músicas, né? São duas músicas. Pode ser, Ju? Gente, a gente vai cantar uma música que é o reggae. Vamos cantar o reggae? Que a gente vai cantar o reggae e a Ju, com a voz do Sul, ela vai cantar pra nós o reggae pra gente já ir aprendendo. Bora lá? Pode levantar, dá um pulinho, que tá frio. Ali. Gente, vamos fazer uma roda aí, então. Dá pra ficar perto, tá frio. Aí os bateristas, usar os instrumentos. Aí a música é assim, ó. É versão reggae, galera. Pulinho. Democratize, democratize, já democratize a comunidade.
Comunicação, democratize, democratize, já democratize a comunicação. Eu quero ver a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Vocês! Povo na televisão, tem que acabar com o monopólio da informação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Mas eu só tenho a cartolina aqui na minha mão. Eu vou postar no Facebook pra toda a nação. Mas eu só tenho a cartolina aqui na minha mão. Eu vou postar no Facebook pra toda a nação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Aí. Vamos lá, quem aprendeu canta. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Mas eu só tenho cartolina aqui na minha mão. Eu vou postar no Facebook pra toda a nação. Mas eu só tenho a cartolina aqui na minha mão. Eu vou postar no Facebook pra toda a nação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. E tem outra. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a luta é na avenida. Vou derrubar a Globo. Feliz eu tô de bem com a vida e lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Hoje a luta é na avenida. Vou derrubar a Globo. Feliz eu tô de bem com a vida e lá vou eu. Ela apoia o golpe militar e gosta de manipular e enganar a multidão e de sonegação. Vem, 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 vem. Vem pra mentir, vem pra mentir. Ela te engana com certeza. Na hora do jornal, pra democratizar e dar a voz ao povo, nós vamos desligar a Globo pra democratizar e dar a voz ao povo. Nós vamos derrubar a Globo. Lá vou eu.